primeiro lugar, muito obrigada por vocês estarem aqui. Não é somente mais uma capacitação de tutores. Estamos passando por um momento bastante complicado e a presença de vocês só vem a dar mais força para que nós consigamos, enfim, superar tudo o que está acontecendo. Agradecer muito a Elisa, a Marisa, o Léo e o Fred, que eles estão indo para fazer alguma coisa de alguma reunião por aí, mas, enfim. Lanche, gente, vocês devem estar estranhando uma série de mudanças, né? E também não era nada disso que eu ia falar, mas eu preciso colocar para vocês a realidade. A educação à distância sempre teve uma certa... Sempre teve que lutar para poder fazer-se valer como algo válido, né? E, no entanto, todos nós sabemos que ela é válida. Vocês estão vendo que é uma interrogação, né? Todo o meu curso, quando eu estou planejando, fazendo, eu penso numa imagem que vai fazer a síntese daquilo que eu pretendo, né? E nesse curso foi bastante difícil. Então, a primeira coisa que eu digo é que vocês não vão fazer um curso que vocês já fizeram, porque, simplesmente, o capítulo 2 e o capítulo 3, eu precisava saber de vocês como vocês estão para poder chegar em casa no meu computador e fazer as minhas coisas, as minhas análises. Esse curso de aperfeiçoamento, ele está lidando com uma realidade diferente. Uma realidade em que a educação à distância está passando por um processo em que ela está sendo colocada em xeque, se realmente é válida esse tipo de abordagem ou não. No entanto, não é uma questão de ser válida em termos de formação, em termos de capacitação, em termos de educação. A questão que está pesando é em termos de recursos. A grande questão é que acharam que seria uma forma barata de se levar a educação para onde ela não chega, né? E chegou-se à conclusão que não é uma forma barata, é uma forma cara. É uma forma que é extremamente exigente. Muitos dos nossos alunos não vão ter o perfil, então a evasão não assumam aquela coisa de culpa, mas existe, sim, uma realidade de que muitos dos nossos alunos não têm um perfil, assim como muitos dos nossos colegas professores não têm o perfil para ser professor à distância, assim como muitos tutores que estão chegando agora também não vão ter o perfil, porque isso é comum, isso é uma realidade. São os estilos de inteligência. Cada pessoa tem um estilo de inteligência, um estilo de aprendizagem, e o fator de ser à distância, né, de ser do outro lado da tela, exige, sim, uma diferenciação em termos de dedicação, de compreensão e de saber lidar com a solidão, porque é uma solidão ela é uma solidão muito essencialista quando a gente está do outro lado do computador estudando, né? Eu coloquei essa interrogação justamente por conta disso, né? É um curso que está se fazendo nesse exato momento. A primeira parte desse curso e que eu mudei o título, né, que seria simplesmente contextualizando a EAD igualzinho às os outros cursos de aperfeiçoamento, mas não. Vai ser Identidade EAD. Por que identidade? Há algum tempo atrás, há poucos meses atrás, né, nós ficamos sabendo que, provavelmente, as disciplinas de humanas seriam colocadas um pouquinho mais a escanteio, né, no ensino fundamental e médio. E é engraçado essas coincidências da vida, né, porque abre-se agora duas especializações justamente nessas áreas, né? Então, assim, é uma resposta do universo muito interessante para essa situação. Fora isso, a questão da evasão, que também tem sido colocada, ela tem um discurso retórico que pesa muito. O primeiro fato é que ela culpabiliza o aluno
por não ser autônomo, independente, papapá, né? E como é que você vai educar para a autonomia se, nas escolas mesmo, né, você pede para um aluno fazer uma pesquisa, esse aluno vai à biblioteca, aí conversa com a bibliotecária, fala que vai fazer uma pesquisa sobre independência do Brasil, ela vai na prateleira, pega 3, 4 livros e entrega para ele. Ó, Independência do Brasil está no capítulo 1, 2 e 3 desses livros, né? E aí você quer que o aluno seja autônomo. Como é que você educa para a autonomia se você não coloca desafios e responsabilidades para essa autonomia, né? Então, existe um discurso de culpabilizar o aluno por ele não ser autônomo, autossuficiente, e daí ser um dos principais fatores para a evasão. A outra pessoa a ser culpabilizada são os tutores. E aí é bastante injusto, muito injusto mesmo. São 9 anos de NEAD, né, e eu tenho 9 anos de educação e 9 anos de educação à distância, porque eu sou cria da educação à distância do NEAD. Eu fui aluna da educação empreendedora, gostei de ver que tem vários tutores aqui de lá. Eu não era da área de educação, eu era da área de saúde, mas, enfim, quem me conhece já sabe essa história, né? Eu tive um problema seríssimo de saúde, eu não podia mais continuar clinicando, e, enfim. Lá na colônia do Marçal, a tela do computador aberta, e me chega o curso de educação empreendedora, que, na época, eram 2 cursos para 4 polos, São João del Rei incluído, né? Era educação empreendedora e o PLA. E, como aluna, eu fui percebendo que a minha conta de farmácia ia diminuindo e a minha saúde ia melhorando, assim que eu ia avançando no curso. Mas, principalmente, porque eu tinha uma tutora, na época, que conseguia perceber, lá do outro lado da tela, a dificuldade minha como aluna. Isso, na primeira turma, é uma questão de sensibilidade. Existe, sim, uma coisa no curso de capacitação que eu não vou poder ensinar. Isso vai depender de cada um de vocês na frente da tela, sabendo que do outro lado tem uma outra pessoa e que vocês vão fazer diferença na vida dessa outra pessoa. Então, isso não vai ter como ensinar. O máximo que nós vamos fazer, e é por isso que eu deixei em aberto a última unidade desse curso, é um fórum com todos vocês. Eu não quero dividir mais em grupos de 25, 25, 25, 25. Pelo menos na última unidade, todos os 160, 130, 160. Esse número ainda está meio flutuando, tá? De tutores fazendo esse curso, vão estar dentro do mesmo ambiente. É uma forma de potencializar as experiências. Acho que é a melhor forma de potencializar o caos e as experiências também, né? Vai dar para vocês aprenderem os 2 lados da moeda. O que é ter uma participação atuante? Vocês vão ver se essa unidade der certo. Ela vai dar certo porque os alunos participaram, porque vocês participaram, e se essa unidade não der certo, vai ser também por esse motivo. Nesse aspecto, dá para a gente ser bem franco com relação a isso. Então, só terminando aquela história, se não fosse aquela tutora lá em 2008, eu não teria, né, largado o consultório e vindo para a área de educação, vim trabalhar no NEAD, depois mestrado, doutorado, enfim. Para mim, mudou a minha vida. Então, educação à distância, para mim, funciona. E ela só pode estar sendo questionada hoje em dia porque realmente ela está funcionando, não é porque ela não está funcionando. Nos últimos 3 anos de avaliação do ENAD, as maiores notas foram da educação à distância. E isso fica uma coisa meio assim, não dita, né? No momento em que se critica e que se fala da evasão, não se fala também dos resultados. E não se falam que, dos 3 últimos anos consecutivos, as melhores notas foram provenientes de alunos de educação à distância. Então, é um jogo retórico esse, é um jogo retórico que a gente tem que saber onde que a gente está pisando para poder falar. Então, por isso, a interrogação daquela identidade, né? O que eu iria dizer hoje aqui para vocês
se até uma semana atrás esse curso poderia não ter acontecido. A realidade foi essa. Até uma semana atrás esse curso poderia não ter acontecido. O que eu iria chegar aqui para vocês e dizer, se a coisa de 4 meses atrás estava tudo em suspenso, poderiam não ter novas aberturas de matrícula. Então, a nossa realidade hoje é a realidade de viver o dia de hoje mesmo, e, nesse dia de hoje, construir a nossa identidade. Então, não existe aquela coisa de conteúdo pronto, conteúdo já feito. Ele está sendo, como o próprio Paulo Freire diz, né? Ele está sendo construído na prática, desde que esta prática a gente tenha um pouco de foco naquilo que nós desejamos fazer, né? Qual é o conceito e qual é o tipo de aluno que vocês pretendem formar. Eu produzo também muitos conteúdos para educação à distância. Atualmente, a minha turma de didática no Plata está tendo aulas de didática na prática de letramento, e eu estou com uma turma lá, né? Então, eu tenho feito uma abordagem bem diferente das outras vezes, que eu tenho me policiado para ficar em silêncio e observando o que está acontecendo. E eu percebo que o aluno aprendiz ele tem muitas dificuldades que são básicas mesmo, de navegação, de internet, mas ele mudou muito. Ele não é o mesmo aluno com as mesmas dificuldades lá de 2008. Então, quem é tutor já há algum tempo já está percebendo que está tendo essa mudança, até mesmo pelos próprios aplicativos móveis, né? O celular hoje tem sido uma grande plataforma. E o NEAD consegue fazer parte, vocês conseguem acessar o NEAD pelo celular, sem ter grandes... a imagem ficando muito boa, né? Isso a gente tem que falar que é verdade. Então, a mudança do perfil do aluno ela está acontecendo. Então, isso de que o aluno também não tem a propriedade para lidar com a informática também já não pode ser usado como uma justificativa. Apesar de nós termos lugares, apesar do NEAD ter polos que são extremamente distantes e extremamente carentes, ainda assim, já teve essa barreira, já foi rompida. A outra coisa que eu venho observando como professora é o lidar dos tutores, né? E eu percebo que os tutores que mais estão com a turma na mão são aqueles que, de um momento para o outro, deixam de se colocarem como tutores e se colocam como parceiros. Não é aquela parceria que você resolve ali e eu estou só te olhando, não. É uma parceria compromissada. Muitos alunos têm suas dificuldades, inclusive na hora de digitar, na hora de escrever. Então, aquele tutor que consegue perceber esse tipo de situação da sua turma, ele já consegue mudar um pouquinho a conversa, para chegar aonde o aluno está e fazer aquilo que Paulo Freire diz, né? Você vai chegar aonde o conhecimento do seu aluno, aquele conhecimento que ele apresenta, e você vem e traz ele para você. Isso pode parecer uma coisa meio paternalista, porque é paternalista, mas vai chegar numa hora que o aluno vai poder te questionar, e aí sim você vai perceber que você fez aquilo que você precisou fazer. Quando você recebeu um questionamento do seu aluno, é a melhor coisa. Uma outra observação que eu vejo nessa turma de didática é o lidar com os conteúdos de ensino, e aí fica uma dica, né? Todos os conteúdos de ensino que vocês estiverem trabalhando, e eu acho aí uma coisa bastante perversa, né? O tutor ele acompanha o ano inteiro, a turma toda, né? Todas as disciplinas. Então, vocês são gênios, né? Porque tem que dar com... É só uma questão de ser... Mas pensem também que dividir o conteúdo em partes é uma falácia. Dividir o conteúdo em partes faz parte de um programa perverso que diz que cada um é uma caixinha para ser preenchida, né? Então, não aceitem quando as pessoas chegam e falam, nossa, como você sabe tantas coisas. Não, na verdade, você conseguiu fazer aquilo que era o essencial de um aprendiz, integralizar o conteúdo. E isso é uma segunda observação que eu faço desses tutores que estão no PLA. Os tutores eles estão conseguindo integralizar o conteúdo,
com a vivência do aluno e com as próximas unidades. Não se esqueçam sempre de estar fazendo esse vai e vem, porque esse vai e vem é que mantém o aluno na plataforma. A unidade 1 ela vai ser uma unidade bastante questionadora, né? Trazer a educação à distância no Brasil, hoje, e quais são os desafios que ela está passando. Mas o engraçado é que, nessa primeira unidade, eu vou começá-la com um vídeo de 1960. Em 1960, a educação à distância no Brasil ela era muito forte. E ela era via rádio. E ela era extremamente forte nos estados do Nordeste. E aí eu pergunto, o que aconteceu de lá para cá, né? Essa educação à distância que eu falo, de 1960, ela foi desmantelada, a ponto de, na década de 70, 80, quando se falava em educação à distância, as pessoas falavam Instituto Monitor, né? Instituto Universal, como se fosse uma crítica. E ninguém fez curso no Instituto Universal para poder falar. Eu posso falar porque eu fiz muito de fotografia, eu era adolescente na época, e, enfim. De 1960 para cá, a educação à distância, na década de 70, 80, ela deixou realmente de existir. Ela veio surgindo, né, no primeiro mandato do presidente Lula, né? E eu quero deixar aqui bem claro que, se não fosse aquele pontapé inicial lá atrás, nós não estaríamos aqui hoje. Então, não é uma questão de partidarismo, é uma questão de reconhecimento histórico. E uma outra coisa importante, em termos de reconhecimento histórico, é que a educação à distância ela não é uma política de Estado, ela é uma política de governo. Então, entra governo, sai governo, vem aquela dúvida. Vai ter continuidade? Né? Nós temos visto, quem está desde 2008 percebe que são muitas as mudanças. Né? Nos 4 primeiros anos, de uma forma até meio assustadora, né? O crescimento foi exponencial. Polos abrindo um atrás do outro, né? Chegou a ter 60 polos. Vocês não fazem ideia do que são 60 polos. Foram mais de 12 mil alunos na plataforma. Então, imagina o que são 12 mil alunos na plataforma, dividindo o link com a Universidade Federal de São João del Rei. Né? Então, era um caos. Naquele momento, se não tivesse sido assim, eu acho também que não teria avançado como avançou, porque, naquele momento, os polos, que a grande parceria nossa são com as prefeituras, os polos precisavam ser construídos. Uma casa, normalmente, era uma sala de uma escola, uma sala de aula, o governo chegava com o financiamento. É bom saber um pouco de como isso começou, né? O governo chegou com o financiamento, a prefeitura com o local, e aí, numa sala destinada, a prefeitura mantinha essa sala, né, mantém até hoje, o governo instalava os computadores e fazia a parceria com a universidade, para a universidade produzir os cursos e fornecer o pessoal capacitado, que somos nós. Né? Então, de 2008 para cá, além de ter ampliado a oferta de educação de uma forma absurda, o Brasil finalmente conseguiu sair daquele patamar, né, trágico de mais de 60% de alunos fora da escola. É uma coisa assim meio gritante. O Brasil conseguiu sair daquele estado, e a educação à distância conseguiu entrar em regiões que têm uma escola, uma igreja, e o posto e o polo. Quem já viajou para cidades aqui sabe como é que é isso. Né? Tem cidades como Ilicínea, que foi onde eu estudei, que foi o polo de São João. Se você passa depressa, você acaba, a cidade acaba. Então, imaginem o que é uma educação de uma universidade federal, como São João del Rei, chegar numa cidade como Ilicínea, e aquela cidade poder dizer que, nossa, eu tenho a Universidade Federal de São João del Rei presente. E isso acontece em várias cidades. Tiradentes tem 5 universidades federais. É uma coisa interessante que acontece em Tiradentes. A FRJ, tem o FJF, tem a Federal de Juiz de Fora, a Federal do Rio, a Rural do Rio.
Eu acho que tinha a UFMG também, mas eu não sei se a UFMG continua. Enfim, Tiradentes é uma cidade assim, que tinha 5 universidades federais. Com esse avançar, né, do primeiro e segundo mandato, a educação à distância conseguiu estabelecer as bases, e são sobre essas bases que até hoje nós continuamos. Já nos 2 mandatos seguintes, né, da presidenta Dilma, mandato e meio seguinte, a educação à distância e os responsáveis pelo projeto, né, chegaram à conclusão de que o crescimento está realmente muito exponencial, e senão temos que parar e temos que repensar, porque senão isso pode virar um espantalho, né? Aí diminuiu-se o número de polos, diminuiu-se o número de ofertas, e começou a ser levantadas as pesquisas. Aí começou assim uma parte interessante, né? Você fez a educação à distância, agora vamos pesquisar o que está acontecendo na educação à distância. A terceira fase, que seria a atual, seria rever tudo aquilo que foi feito desde 2008, com o aporte das pesquisas, e fazer da educação à distância uma política de Estado, não só uma política de governo. Por enquanto, isso está em suspenso. Como eu disse, né, uma semana atrás eu não sabia se eu estaria aqui, há 4 meses atrás algumas ofertas poderiam não ter acontecido. Então, hoje a gente está em suspenso. Mas, diferentemente de 1960, a gente não está em suspenso sem um lastro enorme do Brasil inteiro agora, chegando à educação à distância. E de uma forma também bastante perversa, as universidades particulares descobriram o filão. Muitas das universidades particulares, eu estudo numa universidade particular, estou fazendo meu doutorado numa universidade particular, que a educação à distância é realmente um prato cheio. E isso está criando novamente um problema com relação à formação, né? Que tipo de profissional que está saindo, que tipo de aluno que está saindo. Então, o que eu posso dizer em termos de educação à distância federal são esses índices, né, que eu apresentei, né? 3º ano consecutivo no ENAD, de aproveitamento, e muitos dos alunos da educação à distância, eles continuam, inclusive, dentro da própria educação à distância, né? É um fator de inclusão. Os nossos alunos são professores, são colegas nossos. São colegas que ficaram mais de 20, 30 anos sem fazer um curso, sem pisar de novo dentro de uma faculdade. Tem alguém aqui bem do interior que tem um polo bem distante? Vamos ver, Licínia. De onde? Franca? Não vale. Porque Franca é um dos polos mais fiéis. É um dos polos de São Paulo que a gente fala assim, nossa, vale a pena estudar, vale a pena, porque realmente é um polo que, desde a segunda oferta, está junto com a gente, é um polo que é longe, mas tem toda uma mobilização para continuar em frente. Eu queria uma cidadezinha assim, tipo São Francisco. Francisco Sá, tem? Francisco Sá? Oi, como é que é o seu nome? Marcos. E aí, como é que está Francisco Sá? Começou tem 4 anos lá, né, UNEAD. E aí? Muito obrigada pela sua participação e por você também. O que eu gostaria de poder compartilhar com os outros, quando eu os chamei aqui, é para poder ter um pouco da dimensão desse alcance que realmente a Universidade de São João del Rei tem em lugares e modificando vidas que nós não sabemos, né? A primeira unidade ela está quase encerrada com o que eu vou falar agora, né? São 3 momentos nessa primeira unidade. A primeira unidade vai ter um resgate histórico, um resgate político, um resgate educacional. Como ser um professor à distância, né?
E aí, sim, é que vem a entrada da segunda unidade, que é como poder trabalhar à distância. Existe alguma diferença de trabalhar à distância de presencialmente? Com certeza, né? Vocês lembram do nome dele? A memória está boa. Mas eu tenho certeza, se alguém na plataforma te fizer uma pergunta, você vai ficar 20 minutos esperando, 20 minutos lendo, 20 minutos escrevendo, reescrevendo, passando a limpo, porque, afinal de contas, não pode ter erro, né? Até enviar. E aquele aluno que te perguntou, fez aquela ponderação lá, você nunca mais vai esquecer. Aí, quando você encontra com ele num encontro presencial, você, foi você. Eu tenho muito essa sensação, né? Sempre que eu encontro com os meus alunos, é você. Então, a educação à distância, o aprender à distância, ele é diferente, sim. Não entendam que é uma coisa simples, porque não é. O nível de atenção que um aluno à distância precisa ter é muito maior do que o presencial. O presencial ele tem muitas facilidades que, numa distância, a gente precisa saber lidar. A gente tem que ter um pouco de discernimento, que o nosso aluno pode estar na terceira jornada de trabalho, né? Pode estar chegando em casa agora com o filho para cuidar, e está lá, meia hora, 45 minutos, na plataforma, procurando aprender. Isso já foi muito usado como um argumento de coitado daquele aluno, né? Esse tipo de argumento que diminui a potencialidade do outro, né? Na verdade, os alunos à distância, por desenvolverem logo a autonomia, os que desenvolvem, né, eles conseguem realmente ter uma agilidade maior e dividir-se em mais partes da sua vida, né? Uma coisa interessante que eu vou fazer nessa segunda unidade, e vocês vão ser os primeiros, é aplicar um teste. Esse teste ele foi elaborado já tem um bom tempo, né? É um teste que vai orientá-los um pouco em termos de autoconhecimento do tipo de tutor que vocês acham que vocês são. Não é teste não é aqueles testes de revista, saiba quem eu sou, não. É um teste formulado em 10 perguntas. Essas perguntas elas pretendem colocá-los a refletir sobre o conceito de homem que vocês têm, o conceito de mundo que vocês têm, o conceito de educação, o conceito de aluno, o conceito de escola. Cada uma das concepções de educação, estão lembrados das concepções de educação? Cada uma daquelas concepções de educação, desde a tecnicista, escolonovista, tradicional, progressivista, cada uma delas tem um perfil. Cada uma delas tem uma intenção na formação de um aluno. Cada uma delas enxerga o mundo de um jeito e cada uma delas puxa a sardinha para o seu lado para formar, né, a palavra complicada é essa, né, para formar o aluno que mais complicado ainda, para formar o aluno que se adapte àquele mundo, né? E nós somos fruto dessas concepções. Muito do que nós falamos, pensamos e agimos é apreendido a partir daí, da forma como nós fomos educados. Então, nesse teste, eu quero que vocês... Não tem resposta certa, não vai ter resposta errada. É só realmente para vocês se conhecerem melhor e aquilo que vocês estão projetando para os seus alunos. É muito comum nós criticarmos a pedagogia tradicional por ela... Aliás, ninguém nem sabe por quê, mas critica, né? No entanto, a pedagogia tradicional ela tem um lugar dela. Ela tem o espaço dela. Hoje em dia, é muito comum criticar-se o tecnicismo, mas o tecnicismo tem o lado dele. É muito comum criticar todas as outras vertentes, mas cada uma tem o seu parâmetro, né? Cada uma tem a sua intencionalidade. E a melhor forma que vocês têm para vocês saberem aonde que vocês estão pisando é vocês se autoconhecerem, né? Então, essa segunda unidade ela vai começar com esse teste. Eu não quero saber a resposta, tá? Eu vou passar as questões.
e vocês vão ter as explicações de cada uma dessas questões e de cada uma dessas abordagens, para vocês se situarem. Existem certas teorias de aprendizagem que são melhor aplicadas com certas concepções. Então, é importante a gente ter esse instrumental para saber como agir dentro de uma sala de aula online, né? Qual é o momento que você acha que a sua turma está precisando de uma questão jogada no fórum? Você vai colocar uma questão no fórum para o seu aluno, simplesmente porque você acha que está na hora, ou porque você está percebendo que, naquele momento, o processo ensino-aprendizagem exige aquilo. Então, a formação de um tutor, ela não é aquela coisa assim, vou lá e faço. Não, ela tem um processo, ela tem uma coerência, né? Ela começa com você se perguntando, né, o que eu pretendo? O que eu pretendo que o meu aluno alcance ao final dessa disciplina? O que eu pretendo alcançar junto com o meu aluno ao final dessa disciplina? E, a partir daí, vocês vão desenvolvendo toda a forma de lidar. A terceira unidade vai ser o grande fórum. Nesse grande fórum, eu realmente gostaria que vocês fizessem uma catarse, sabe? Uma crítica não só a mim, não só aos seus tutores, mas um processo de catarse mesmo, para vocês se colocarem. Não é fácil ser um aluno à distância, porque não é fácil escrever um texto para outras pessoas lerem e vão julgar. E é assim que o seu aluno pensa. Nossa, eu vou escrever um texto assim, eu vou escrever errado, o colega que ele nem sabe que existe vai me julgar. Então, esse fórum, essa terceira unidade, ela vai ter muito desse processo da gente aprender a se colocar no lugar do nosso aluno e a vivenciar um fórum. Não é só isso, não é só um fórum, é lógico, né? Por debaixo desse fórum tem toda uma abordagem pedagógica que eu acho que seria o pulo do gato desse curso. Cada curso de aperfeiçoamento tem um certo viés, né? E essa terceira unidade ela tem essa função, colocá-los em prática, colocá-los na própria prática. Nós temos que discutir algumas questões no fórum, como, por exemplo, evasão, né, já tão falada. Precisamos discutir outras questões, como o fato de vocês agora serem só vocês, não terem a parceria mais do tutor presencial. As coisas mudam, né? Infelizmente, nesse caso. Existe também algumas... fora a questão da evasão, a questão da parceria isolada, né, do trabalho isolado do tutor. Uma terceira questão, que é uma questão de profissionalização da categoria. E é o espaço para discutirmos isso, para a gente não começar a ficar dando palmas aonde o galo canta sem saber o que ele está cantando, né? É preciso conhecermos quais são as propostas para essa profissionalização. Se essa profissionalização do tutor não está, na verdade, fazendo com que o professor seja diminuído, né? Seja mais uma vez rebaixado. Então, tudo isso é necessário uma discussão que não vai ser muito agradável, porque é uma discussão que tem prós e os contras, mas, antes de mais nada, a gente precisa saber onde que nós estamos para a gente poder ter uma melhor... uma condição mesmo de chegar e fazer da tutoria um processo justo, né? Porque também, como está, não é justo. Nós aqui as especializações são com 25 alunos, né? As graduações com 18. Os tutores de universidades privadas, as turmas não são menos de 100 alunos. Não é menos de 100 alunos. Como que consegue? Não é menos de 100 alunos, tem um reloginho, né? Você senta no computador, você loga, no momento que você loga, o seu tempo é contado. Aquelas 24 horas para responder o aluno é obrigatória, né? E não respondendo,
Porque a tecnologia ela existe, e ela existe muito para cercear também, né? Então, essas informações são todas utilizadas. Existe esse outro lado da tutoria, que é preciso que nós, que estamos nessa posição um pouco mais lúcida, né, conheçamos. É preciso a gente conhecer o que está acontecendo também pelo Brasil afora na tutoria das universidades privadas, né, das instituições privadas. Nem todas são assim de 100 alunos. Tá? Existem aquelas que fazem um trabalho maravilhoso, mas existem aquelas de 100 alunos. E, para encerrar, eu tenho 2 apresentações, né? Uma que a Elisa já até colocou, que é situando o NEAD diante de todo esse contexto, então eu não vou repetir. Só vou passar os números do NEAD, que eu acho interessante. E a segunda apresentação seria realmente a parte do curso, né, que são essas 3 unidades, contextualizando a educação à distância, contextualizando o papel do tutor, contextualizando vocês como tutores, e a terceira unidade, contextualizando vocês como profissionais. Essa terceira unidade, volto a dizer, é o meu xodó, e eu quero mesmo que essa participação aconteça, porque existem algumas coisas que eu preciso dizer para vocês que a tutoria traz, que muitos não usam, de vantagens profissionais. É um lugar ideal para se fazer pesquisa, desde que, é claro, vocês sigam um código de ética, né? Não vai fazer pesquisa sem ter um código de ética junto. É o lugar ideal para vocês conseguirem dados para produzirem artigos. E eu gostaria muito que nós produzíssemos um artigo no final desse curso. Não é tarefa, não, tá? Mas que a gente comece a sentar para poder fazer a produção desses artigos para serem publicados, que faz bem para o nosso Lattes, né? Apesar de viver não estar no Lattes, eu recebi essa informação hoje, que viver não está no Lattes, mas faz bem estar no Lattes. Então, eu vou só passar essa apresentação, ela é bem rápida, que eu quero que vocês tenham um pouquinho de dimensão. Ela envolve os 4 últimos anos do NEAD. Se estiver indo muito rápido, tá? Essa parte é a parte de legislação. Os grupos de pesquisa. Convido a todos a fazerem parte dos grupos de pesquisa do NEAD. Eles são o primeiro degrau para a gente começar a ser pesquisador também. Não só tutor, não só professor, mas pesquisador. Nós temos 3 áreas de pesquisa: formação docente, avaliação e educação à distância, e linguagem e processos de aprendizagem. São áreas de pesquisa que nós desenvolvemos paralelamente ao nosso trabalho. A capacitação, né, como eu tinha falado para vocês ali, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, a nossa nota caiu, foi em instalações físicas. O resto tudo, estávamos muito bem na fita. NEAD na universidade, enfim. Espera aí, voltei. Aqui. As publicações de livros, como eu disse, nós temos esses grupos de pesquisa produzem material para publicação de livros. E aí eu faço mais um convite a vocês. A gente tem que produzir. A gente tem que produzir o caderno de didática dessa disciplina que eu estou ministrando no PLA, ele é fruto de pesquisa. O conteúdo de ensino, para ele ser um conteúdo eficiente, para ele ser um conteúdo pertinente, ele precisa ser fruto da pesquisa, ele precisa ser fruto do dia a dia. Ele precisa ser fruto de uma realidade que precisa ser transformada. O conteúdo, na verdade, ele não existe em si, mas ele é a resposta de uma necessidade. Então, a pesquisa ela existe nesse momento. E formar o tutor pesquisador, eu acho que a grande chance que nós, como tutores, né, vocês, como tutores, nós temos dentro da educação à distância, a gente poder exercer esse lado de pesquisador.
E é interessante perceber que, quando a educação à distância veio nesse ressurgimento, né, em 2008, a maior parte dos materiais produzidos eram produzidos pelo pessoal de ciências de biológicas, pessoal da enfermagem. Por quê? Porque o pessoal da enfermagem precisa de capacitação continuada. Por quê? Porque não tinha capacitação continuada. Por quê? Fica assim, próximo do médico, o médico não pesquisa. Então, a maior parte do material da educação à distância de 2008, 2009, 2010, 2011 foram produzidos pelo pessoal da enfermagem, que são agora os grandes cabeças da educação à distância. Né? Uma mudança total de profissão, não sou a única, e essa brecha que a educação à distância dá, essa oportunidade que ela coloca para você pesquisar, ela que transforma, ela que está sendo transformadora. Então, nas próximas edições desses livros, gente, né, um artigo de vocês vai ser bem-vindo, muito bem-vindo. Não conheço nenhuma outra situação social que permita tantas modificações sociais como a educação, né? Eu não conheço nenhuma outra situação de sociedade que permita uma pessoa sair de uma depressão lá atrás e vir estar aqui hoje com vocês. E eu espero que eu esteja falando coisa com coisa. Depois eu ainda vou ter que checar isso. Mas essas modificações elas são reais. Elas são reais em Franca, são reais em Francisco Sá, são reais em todos os polos, e são reais mesmo. Né? A educação ela é o que nos mantém ainda. Esse aqui, como a coisa acontece, né? O Exude foi uma última apresentação nossa, foi uma formação que a universidade topou, um congresso internacional. Muita participação também. Os nossos cursos, as graduações, mas a parte que eu mais quero chegar, ela já está chegando. Os cursos de aperfeiçoamento. PAC, que foi um programa que manteve toda a formação de seminários e formação de extensão do NEAD. Ele, infelizmente, não acontece mais. Essa é a estrutura física do NEAD. Vamos ao final. Ops. Quem já esteve em polos aqui? Já. Os outros, vocês não chegaram a conhecer os seus polos? Não. Então, vamos lá. A estrutura física de um polo, né, parece até aquelas páginas de revista, mas não, eles são assim mesmo. Os polos eles são o centro de vida de muitas das cidades, é o local de encontro de muitas cidades, é onde a cidade começa a ter uma identidade diferente. E é interessante perceber depois as pesquisas feitas, porque muitos dos nossos alunos fazem o TCC na sua própria realidade. E pesquisando na sua própria realidade como que a educação transformou ou não a sua realidade. Então, vale a pena vocês chegarem na nossa plataforma, tem uma abazinha assim, dizendo produções de TCC, e darem uma lida, porque esses TCCs mostram muito da realidade dos nossos alunos. E essa realidade é bem aquilo, né? Uma transformação num local, e depois vem uma transformação profissional, depois vem uma transformação pessoal. Não sou só eu que começou como aluna, né? Os nossos cursos têm produzido alunos que viram tutores, que mais tarde viram designers, que depois entram na universidade com uma velocidade incrível. Isso faz parte do processo. E é aqui onde que eu quero chegar. O NEAD já chegou a 13 cursos, a 60 polos, hoje nós temos 50, a 11 funcionários efetivos, 180 professores da universidade. Depois falam que a universidade não abraça a educação à distância, né? É uma coisa meio estranha, mas abraça. 23 funcionários, né? Os bolsistas. Chegamos a ter 256 tutores. O número agora é menor, né? Nós perdemos os parceiros, né? Os tutores presenciais.
isso aqui foi de 2 anos atrás, é muito mais de 8.000 alunos. São números espantosos. São números que vocês fazem parte. E eu quero muito agradecer a vocês. A gente vai se encontrar dia 17 na plataforma. Então, é o momento de colocar mesmo todas as dificuldades, todos os problemas que vocês estão passando. Muitos de vocês começaram a desenvolver a tutoria sem ter esse curso. A realidade foi essa, né? É um curso que talvez não fosse acontecer. Então, é um momento para a gente colocar em prática muita coisa de vivência mesmo. Tá? Vocês fiquem à vontade para fazer todas as colocações necessárias. E, a cada colocação, vamos começar a pesquisar, vamos trabalhar em cima para a gente começar a produzir um saber de prática, né? Um saber da prática, um saber da nossa prática. E eu quero agradecer a todos vocês pelo silêncio. Dia 17, mais uma vez, nos encontramos. Chamar para o lanche, né? Só um instantinho, por favor. Gente, por favor, está rodando uma lista de presença aqui e outra aqui. Não saiam sem assinar essa lista de presença, tá? Que a participação de vocês aqui hoje foi muito importante. Sucesso a todos. Dia 17, comecem, né, pontualmente, frequência à plataforma. Com certeza, isso vai melhorar muito a nossa prática de tutoria. Um bom retorno para todos que vieram de perto, que vieram de longe, que vão para casa, e um ótimo final de semana. Tá bom? Obrigada.